Aqui já tô vendo uma amarela ali já. De longe. Você vê ó, que o grande problema, até vou falar do maracujá hoje, é a virose. Né? Então aqui as nossas plantas e a produção de mudas deveria ser dessa maneira, em estufa fechada, protegida por essa tela, que a gente chama de tela antiafídio, porque ela não permite a entrada do pulgão, que é o pulgão que transmite o vírus maracujá. Você vai ver aqui essas plantas, a céu aberto, o cultivo a céu aberto, normalmente no primeiro ano o vírus já começa a atacar. Né? Aqui eu estou no terceiro ano dessas plantas aqui, não tem nenhum sinal de virose ainda. E tem até essa cortina aqui, tipo cortina de açougue, né? Que é para quando a gente entra não dá chance do bicho entrar. A cultura do maracujá, a fruta maracujá, ela tem uma característica interessante, que ela é uma das frutas nativas brasileiras que são produzidas comercialmente. Tá? Então existem espécies nativas de maracujá praticamente em todos os estados do Brasil. E também, comercialmente, ela é cultivada em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Então é uma fruta que tem em todo o Brasil. Todo o Brasil produz, todo o Brasil consome. É uma fruta hoje que, além do mercado consumidor nacional, que é muito forte, ela também é bastante exportada em forma de suco concentrado. Tá? Então tem algumas curiosidades sobre a cultura do maracujá, sobre a planta maracujá, sobre a espécie maracujá, as espécies maracujá, que muitas vezes a pessoa depois quando planta vai ter os problemas porque ela não conhece as características da planta. Né? Então o maracujá, ele é uma planta que a gente chama de planta alógama. Apesar de ele ter uma flor, se você chegar aqui perto da flor, que a gente chama de flor hermafrodita, por quê? Porque ela tem tanto a parte masculina da flor, que são as anteras, como a parte feminina, que são os estigmas. Então, apesar dela ter essa flor completa, flor hermafrodita, o pólen da flor não poliniza ela mesma. Ela é autoincompatível, ela não é compatível com ela mesma. Ela não é autopolinizante. E duas flores da mesma planta também não se polinizam. Então, se você pegar o pólen de uma flor dessa planta e polinizar essa flor da mesma planta, ela não vai pegar o fruto, porque ela é autoincompatível. Então, é necessário, para que haja polinização, que você tenha no mínimo duas plantas. E que essas duas plantas não sejam irmãs. Ou seja, que elas não tenham sido originadas de sementes vindas de um mesmo fruto. Se você pegar sementes desse fruto aqui e fizer várias mudas só com as sementes desse fruto aqui, todas as plantas vão ser irmãs e elas não vão se polinizar entre si. Então, para que haja polinização, é preciso que você tenha plantas diferentes, plantas que não sejam irmãs entre si, que não sejam originárias da mesma planta e nem do mesmo fruto. Tá? Então esse é o trabalho que a gente faz aqui, de manter várias matrizes, diversas matrizes diferentes, que não são irmãs entre si, para que, quando a gente faz o nosso lote de sementes, a gente tenha certeza que você vai ter plantas com uma diversidade que vai permitir esse cruzamento entre elas. Então muitas vezes a gente recebe a consulta do produtor, eu tenho, da pessoa, né? Eu tenho um pé de maracujá aqui e ele só dá flor, não dá fruto. Exatamente por isso, porque ele só tem um pé, sozinho ele não vai se autopolinizar, e se na vizinhança não tiver nenhuma outra planta de maracujá, ainda que você tenha uma mangava para polinizar, ela não vai achar o pólen que poliniza essa planta. Uma outra característica interessante do maracujá é que, devido ao tamanho da flor dela, ela só consegue ser polinizada naturalmente pelas abelhas mamangavas. Duas, três espécies de abelhas mamangavas. Por quê? Por conta do tamanho da flor. Então, abelhas menores, como a Apis mellifera, né, conhecidas, as abelhas sem ferrão, que hoje o pessoal está criando bastante, elas não têm capacidade. Na cultura do maracujá, essas abelhas elas são consideradas pilhadoras. Por quê? Elas vêm aqui, tiram o pólen, tiram o néctar, tá? E elas não conseguem, elas não têm tamanho suficiente para que pegar o pólen da parte masculina e encostar na parte feminina. Então, as únicas abelhas que são capazes de polinizar a flor do maracujá são as abelhas mamangavas, por causa do tamanho dela. Tá? Para preparar os lotes de semente que a gente vai fornecer para o produtor, depois que o fruto é extraída a semente, lavada, limpa, a gente tem que fazer ela passar por um teste de germinação, para saber qual é a porcentagem de germinação que essa semente está tendo. Então a gente coloca uma quantidade determinada de sementes e vai contando ao longo dos dias quantas
quantas delas germinam. Aí no final desse processo aqui, eu sei dizer qual é a porcentagem de germinação. Esse lote, por exemplo, é um lote muito bom, tá? Ele está com mais de 95% de germinação de sementes. O Ministério exige da gente um mínimo de 90% de germinação das sementes. Então esse aqui está mais do que dentro da norma para comercialização. Sobre a semente, é um substrato que vocês utilizam aqui? Aqui eu utilizo um substrato para hortaliça, qualquer tipo de substrato comercial para hortaliça. Só tem uma questão, você tem que meio que lavar o substrato antes da germinação. Você enche as bandejas e joga bastante água, porque se tiver algum nitrogênio nesse substrato, ele pode prejudicar a germinação da semente. Tá? Ela vai ficar, se eu fosse fazer muda comercial, por exemplo, essas mudas já teriam que sair daqui, já passou até do tamanho, um pouco antes disso aqui eu já teria que tirar daqui e passar para um recipiente maior, né, para essas mudas, né, terem o desenvolvimento adequado. O maracujá apenas por semente? Normalmente por semente. Existiu numa época aí, o pessoal estava com uma ideia de enxertar o maracujá em alguma espécie mais resistente a algumas doenças de solo, do caule. Só que com o problema da virose, que é o principal problema hoje, o cultivo de maracujá hoje ele deixou de ser perene e passou a ser praticamente um cultivo anual. Então o custo de você fazer essa muda para depois enxertar e produzir é muito alto. Então, como normalmente você vai ter que renovar essa planta uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, então você já produz a partir da semente que vai ser mais rápido e não vai ter tanto gasto. Então não compensa outros métodos de produção de muda. O maracujá, ele tem, quando plantado em ambiente aberto, como é o comum, ele tem, claro, como toda planta, ele vai ter problemas de doenças e vai ter problema de pragas. No maracujá, principalmente pragas, né? E uma que todo mundo conhece, quem já viu um pé de maracujá, já viu lagarta no maracujá. Então ela é a lagarta da borboleta, né? São 2 espécies de borboleta que atacam e que, se não for controlado, praticamente destroem todo o maracujá. Existem outras pragas como pulgão, os psilídeos, ácaros, todas essas pragas podem atacar. No caso do cultivo a céu aberto, as principais vão ser o pulgão e as lagartas e também os percevejos. Né? Existe uma espécie de percevejo que fura o fruto e o fruto acaba murchando antes de estar maduro. O pulgão ele tem um problema mais sério para a cultura do maracujá, porque o pulgão ele transmite o vírus do maracujazeiro. Hoje a principal doença, o principal problema fitossanitário da cultura do maracujazeiro são as viroses. O maracujá era considerado uma cultura perene, uma cultura que você plantava e ia podando e conseguia produzir durante 2, 3, às vezes 4 anos a mesma planta antes de renovar. Hoje, em função da virose que já está afetando o Brasil inteiro, o maracujá praticamente se tornou uma cultura anual. Você tem que plantar todos os anos. Planta, colhe aquele ano, no ano seguinte. No máximo, quando você consegue ter um bom controle cultural a céu aberto, você vai conseguir colher durante 2 anos. A partir disso, com certeza, a virose já vai ter infectado as plantas e ela se torna inviável comercialmente. Do ponto de vista de doença, existem várias doenças, né, mas a principal é a antracnose. As principais, antracnose e cladosporiose, que são doenças causadas por fungos. Tá? E principalmente esse ano, né, aqui esse começo de 2023, que choveu muito, né, choveu quase todo dia, teve dia que choveu o dia inteiro, a incidência de doenças foi muito séria nas áreas a céu aberto. Tá? Então, a alternativa para você ter menos problema, ter que usar menos, para tudo isso aí você tem que usar defensivo. A lagarta você tem que usar inseticida, para o ácaro você tem que usar o caricida, para as doenças você tem que usar o fungicida. Tá? Hoje a gente sabe que existe uma preocupação muito grande da sociedade, né, em reduzir o uso de defensivos, em procurar produtos menos agressivos para o meio ambiente. Então uma das alternativas hoje de cultivo do maracujá é o que a gente tem aqui, que é o cultivo em ambiente protegido. É uma estufa, né, ela é coberta por plástico,
transparente e toda cercada por uma tela especial chamada tela antiafídio. É uma tela muito fininha, tá? Que ela não permite a passagem de quase nenhum inseto, tá? Principalmente o pulgão, que é o que vai transmitir a virose. Então veja, como eu falei, a céu aberto, num plantio fora da estufa, no segundo ano a planta praticamente vai estar inviável por conta da virose. Aqui eu já estou no terceiro ano dessa planta e não tem ainda nenhum sinal de virose nessas plantas, ou seja, o pulgão não conseguiu acessar aqui dentro, ele não conseguiu trazer o vírus aqui para essa produção. Então essa é uma das alternativas. Quanto à condução do maracujá, hoje comercialmente se recomenda a espaldeira, tá? Que é essa cerca, né, com um fio de arame só em cima, que você vai conduzir a parte principal da planta, né, o cordão principal da planta, e dele vão sair os ramos que vão formar a cortina produtiva. Aqui que vão sair os ramos com as flores que vão produzir os frutos. O espaçamento, claro que é maior, aqui é um matrizeiro bastante restrito, aqui está muito apertado, né? Mas é que eu precisava ter uma quantidade de plantas aqui. Num plantio comercial, o espaçamento vai ser o dobro desse daqui, tá? Até porque eu tenho que estar o tempo todo separando eles aqui, porque eles, né, as plantas têm gavinha, né? E elas costumam se enrolar, então para que eu mantenha a minha planta isolada aqui, porque no caso de um plantio comercial não tem essa necessidade, mas aqui como eu preciso ter certeza da identidade dessa planta, você vê que ela é separada, são separadas, né, umas das outras longitudinalmente, e também aqui na transversal. Eu não deixo que elas se misturem, porque quando eu pegar uma flor daqui para polinizar uma flor daqui, eu tenho certeza que seja de plantas diferentes, elas não podem estar misturadas. Então o espaçamento comercial é maior do que isso aqui, até por caso, por exemplo, se você for mecanizar, né, você precisa ter um espaçamento maior. No caso do plantio em ambiente protegido, esse espaçamento pode ser menor, você consegue colocar um maior número de plantas no espaço, e o cultivo nesses vasos, né, que no caso aqui é a meia bombona, né, está se mostrando bastante interessante, porque ele consegue, são plantas de 3 anos de idade já, estão aqui ainda. Esse ano já estou sentindo que elas estão perdendo, para o ano que vem eu já vou ter, que já está sendo preparado, né, para renovar, mas ainda são plantas produtivas. E qual a vantagem? Você controla todo o solo dali, você não precisa preparar o solo da área inteira, você prepara só o solo, com adubo, com o calcário, só daquele volume de terra. E você vai fazer as adubações de cobertura com uma quantidade bem menor do que você usaria a céu aberto, porque o adubo com certeza vai ficar naquele ambiente. Então você tem até que tomar cuidado, porque se você exagerar no adubo, você mata a planta, porque o ambiente da raiz dela é restrito, né? A raiz não está livre, ela está aprisionada nesse volume aqui. E na economia de água, né? Fundamental também, na maior parte das regiões que produzem, é a irrigação do maracujá. Como ele é uma planta que vegeta muito, ele precisa de irrigação para ser produtivo. Quando está numa área a céu aberto, com a planta no solo, a quantidade de água é muito maior. Aqui no vaso você consegue, com uma quantidade de água muito menor, manter essas plantas aqui, né? E com polinização entre as plantas, polinização manual, você consegue uma alta produtividade do maracujá dentro da estufa, tá? No caso aqui, esse aqui é o nosso matrizeiro de plantas para a produção de frutos para polpa, né? Então eu tenho que manter essa coleção de plantas aqui para garantir aquela diversidade que eu falei, né? Eu preciso que as plantas não sejam irmãs entre si, e aí eu faço os cruzamentos controlados. Vocês olharem essas fitinhas coloridas aqui, olha, cada fita dessa está dizendo de que planta veio o pólen que eu polinizei essa daqui. Então cada planta tem uma cor, se você olhar aqui, ó, cada planta aqui tem uma identificação e uma cor que identifica. Tá? Essa aqui, por exemplo, é a 24, planta 3, tá? Ela é azul claro e preta. Tá? Depois eu vou pegar o pólen dessa planta e trazer para essa daqui, aí eu identifico, eu sei depois qual é o fruto qual a planta que deu origem a esse fruto aqui. Então a planta mãe é aquela planta, como elas têm os dois sexos na mesma flor, a planta mãe é aquela que vai estar com o fruto, tá? E a planta pai é aquela de onde veio o pólen, que está identificada pela fita colorida. Então eu tenho que fazer isso, né, com todas elas, várias combinações, tá? Para que eu vá ao longo do tempo eliminando todas as plantas irmãs que eu tenho nesse lote, para que eu garanta a maior variabilidade possível. Tá?
Uma das consequências de você produzir em ambiente protegido, como eu falei, a única abelha que consegue polinizar o maracujá é a mamangava, pelo tamanho dela. Quando você faz o ambiente totalmente protegido, não tem como a mamangava acessar aqui. Aí, obrigatoriamente, você tem que fazer a polinização manual. A técnica de polinização manual do maracujá, dentro da estufa, obrigatória. Porém, quando você faz um cultivo comercial a céu aberto, ela é fundamental para você ter altas produtividades. Para que seu plantio seja bastante rentável, você contar só com o trabalho das mamangavas, talvez você não tenha uma produtividade que você conseguiria se você tiver gente treinada para fazer a polinização. Tá? Nós vamos procurar uma flor aqui, umas flores aqui e vamos fazer uma polinização para mostrar como que é simples fazer a polinização do maracujá. Como é que a gente faz a polinização manual do maracujá? Tá? Por relação à flor grande, ela facilita muito a nossa vida e as partes masculina e feminina estão bastante separadas. Tá? Então, você precisa garantir o quê? Primeiro, que as suas plantas não sejam irmãs. Tá? Aqui eu já sei que essas duas plantas aqui são irmãs. Então não adianta eu pegar pólen dessa flor e passar para essa ou dessa para aquela, porque não vai polinizar. Ainda que eu faça a polinização perfeita, ela é incompatível. O pólen não pega o cruzamento e ela não dá fruto. Acontece aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo? Tem só aqui e não tem o fruto. Por quê? Porque a flor, a planta masculina, né, que é a cor vermelho escuro, ela não é compatível com, ela é irmã dessa daqui, tá? Ao contrário, a azul escura, olha aqui, ela produziu fruto. Então eu tenho que buscar pólen de uma planta que eu tenho certeza que vai polinizar essa daqui. Nesse caso aqui, eu vou pegar pólen, vamos pegar nessa planta aqui, ó. Tá? Como é que faz isso a campo? Com a própria mão. Existem algumas luvinhas que o pessoal coloca nas pontas dos dedos, tá? Ele vai sujar os dedos, a pessoa vai sujar os dedos aqui no pólen, na parte masculina, tá vendo? Nas anteras, tá vendo? Suja bem os dedos e comercialmente o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso em várias flores dessa planta, uma flor, vai pegar outra flor aqui, tá? Veja como a mão fica com o pólen. E aí ele vai na flor da outra planta e vai passar na parte feminina. Eu estou fazendo bem lentamente aqui, mas a campo se faz bem mais rápido isso, tá? Tá? Fazendo esse movimento aqui, tá vendo? Tá vendo, ó, como o pólen já pegou ali nas anteras, nos estigmas? Tá? Aí a mesma coisa, eu vou pegar pólen dessa flor aqui e vou levar para aquela flor. Eu vou fazer o que a gente chama de polinização cruzada. Exatamente, que eu cruzei essa com aquela e aquela com essa. Tá vendo? Peguei o pólen de lá e trouxe para cá. Tá? Ele está por baixo. O masculino é esse por baixo, amarelo, que tem o pólen, né, que são as anteras, tá? Que é onde você vai pegar o pólen dela. Tá? E o feminino é essa parte de cima, tá? Que é onde você vai colocar o pólen cruzando de uma flor para outra. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma flor aqui. A flor ela tem que estar receptiva. O que significa a flor estar receptiva? Quando os estigmas dela, a parte feminina, já estão deitadas. Logo que a flor abre, esses estigmas estão colados em cima. Depois ele abre e deita. A partir do momento que ele está deitado assim, ele está receptivo. Se você polinizar enquanto ele está em pé, ele não pega a polinização. Deixa eu só ver se eu acho uma. Às vezes acontece de ter uma flor. Aí poderia dizer que ela está mais nova, então, seria isso. Na verdade, às vezes algumas flores, elas tem algum problema fisiológico que essa aqui, por exemplo, ela não vai ficar suscetível hoje. Ela não vai ficar receptiva hoje, tá? Já era para ela ter deitado. Então, a hora que você vai fazer a polinização, se os estigmas dela estiverem em pé assim, nem adianta polinizar, porque ela não está receptiva ao pólen. Você vai polinizar, mas não vai pegar a polinização. Então tem que esperar que o estigma fique deitado, como está naquelas que a gente viu anteriormente lá. Sim, cauda bordaleza. É o único produto que como aqui eu tenho a cobertura, né, eu tenho muito pouca doença aqui. Tá? O que acaba sendo problema quando eu faço a cobertura? O ácaro,
quando ele aparece, você tem que atacar rapidamente, porque ele espalha muito rápido e detona as plantas. Então assim, apareceu ácaro, deu sinal de ácaro, eu tenho que pulverizar. Tem que passar um acaricida para ele não, seja natural, seja químico, mas eu tenho que controlar, porque senão ele se espalha tão rapidamente e compromete toda a produção. Esse besorrinho marrom, né, que atacou esse ano aqui, que também tive controle, também foi impressionante. Mas basicamente é isso. Doença eu tenho muito pouco aqui dentro, não tenho... Aqui tem um problema que eu tive já em algumas plantas, tá? Estou tentando salvar essa aqui por mais uns meses, né, para colher os frutos, que é a podridão do colo, né? Eu até passei o fungicida aqui, olha. Eu tive um excesso de umidade e aí dá um fungo no colo da planta ali, que ele destrói a casca no entorno do caule, e aí a planta não consegue circular seiva mais. Isso foi por excesso de água? Excesso de água, tá? Então quando você vai plantar, quando o seu solo é muito úmido, pode acontecer isso aqui. Então o que aconteceu? O dreno desse vaso deve ter falhado, como aqui eu cultivo em vaso, né? O dreno deve ter falhado, ele encharcou demais, eu não percebi, quando eu vi já estava murchando, aí que eu fui ver que estava com a podridão do colo aqui. Logo depois do plantio dela, ela também teve o problema de podridão no colo, e eu consegui salvar, e que é o que eu estou tentando fazer com aquela lá. Eu consegui fazer ela cicatrizar antes de... Aqui, ó, dá até para ver aqui, ó, o local onde houve a... Tá vendo? Eu agi rapidamente e eu consegui cicatrizar a planta onde ela teve a podridão no colo. Tá? Pasta bordaleza? Isso, pasta bordaleza, apliquei rapidamente ali, diminuí a água, e aí eu consegui fazer um controle da doença. Então no vaso isso acaba sendo mais prático, né? A gente está falando aqui, por exemplo, no São Paulo, mas ela produzir o ano inteiro, no caso? Dá para produzir o ano inteiro ou não? Não, aí tem outra característica, foi bem lembrada, tem outra característica do maracujá que faz com que a produção dele seja diferente nas diversas regiões do país. Então hoje, como eu falei, a gente produz maracujá do Rio Grande do Sul até o Amazonas, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, produz maracujá comercialmente. Porém o maracujá ele tem uma característica que tecnicamente chama de fotoperiodismo, que é o quê? A planta só emite botão floral, né? Ela só vai emitir esses botõezinhos que vão virar flor, depois, tá vendo aqui, ó, a partir do momento em que há 11 horas de luz solar no dia. Tá? Enquanto agora nós estamos diminuindo, né? O nosso dia está diminuindo, daqui a pouco a gente não vai ter, quando chegar ali para maio, mais ou menos, maio, começo de junho, aqui na nossa região, né, que nós estamos praticamente em cima do tópico de Capricórnio aqui, já não tem mais 11 horas de luz solar por dia. Aí a planta para de emitir flor. Então ela vai ficar um tempo sem produzir flor. A partir de outubro, né, quando volta, o dia começa a crescer novamente, né, e volta a ter 11 horas de luz solar, então ela volta a florescer novamente. Então aqui para a nossa situação, a gente consegue produzir o maracujá de 6 a 8 meses por ano, em função da nossa localização geográfica. Quanto mais ao norte você for subindo, norte do estado de São Paulo, nordeste do país, maior é o período de produção, porque o número de horas de sol lá é maior durante o ano. Aí quando você chega perto do Equador, né, que tem sempre a mesma hora de sol e de noite, então você vai ter praticamente próximo ao Equador para baixo ou para cima, você tem produção praticamente o ano todo, porque a planta tem horas de sol para produzir praticamente o ano todo. Aqui, falando um pouco da poda, tem algum controle que você tem que fazer para ela também não ficar louca aqui, não descer muito? Saiu do varão, o que você faz? Então, ela tem a poda de formação. Então o maracujá, ele tem a poda de formação, que é o quê? Você vai conduzir a planta num cordão único até chegar no arame lá em cima, tá? A partir dele, você vai cortar a ponta e vai lançar dois ramos laterais, dois braços laterais, que vão ser o cordão principal do seu maracujá. No primeiro ano ele vai produzir os ramos que vão formar a cortina, que vão produzir. Se você for podar no ano seguinte, então você vai podar esses ramos da cortina, como está visto aqui, ó, com 15, 20 centímetros, tá? Aí dali ele vai soltar uma nova cortina que vai formar mais uma produção, tá? No meu caso aqui, eu não deixo ele encostar no chão.
conta de facilidade, né? Porque como é muito adensado aqui, se eu deixar, daqui a pouco eu nem consigo mais andar aqui dentro, tem tanta planta. Então eu sempre, ou eu corto as pontas quando chego no chão, ou eu simplesmente viro as pontas para cima, como aqui, por exemplo, tá vendo? E a hora que ele chega no chão, eu viro a ponta para cima e faço ele voltar para cima aqui. Aqui também, em função do espaço muito restrito, eu tiro todas as gavinhas, eu vou cortando as gavinhas, eu não deixo elas ficarem, tá? E não deixo que uma planta se junte com a outra, porque se eu deixar elas crescerem livres, daqui a pouco elas vão estar dando as mãos aqui e eu não consigo mais andar aqui dentro, tá? Na produção comercial, também é interessante você não deixar que as plantas tumultuem entre si, porque você vai passar com pulverizador, você tem que caminhar ali dentro para colher. Então, se você deixar a planta crescer muito livremente, você começa a não poder caminhar. E a outra coisa é não deixar excesso de ramos na planta, tá? Então, todo ano você vai podar, se você for conduzir em ambiente fechado, né, mais do que um ano, para eliminar os ramos velhos, porque os ramos velhos eles seguram doença se tiver, tá? E para que não fique muito densa a copa, para não ter dificuldade na hora que você precisar pulverizar, do defensivo conseguir atingir o meio da copa. Tá? Eu quero comentar que na maioria dos frutos a gente procura uma coisa mais arejada. E maracujá você vê sempre... Mas o ideal é que você também não deixe ele adensar demais. Tá? O maracujá, ele é uma cultura que ele precisa bastante de magnésio e de cálcio, tá? Então, principalmente quando a gente cultiva no vaso, que ele está a raiz, né, está restrita, num ambiente restrito, então pode acontecer muito, como está acontecendo aqui, o sintoma, olha, de deficiência de magnésio e de cálcio, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que entrar com uma adubação foliar complementar para atender rapidamente essa necessidade de magnésio e cálcio da planta aqui. Apenas um calcário, uma correção não não dá tempo suficiente. Você precisa atender um pouco mais rápido, porque quando ele começa a ter essa deficiência de cálcio, ele vai atrofiar as pontas dos galhos, e quando ele atrofia é onde vão sair os botões florais novos. Tá vendo? Esse aqui já atrofiou, tá vendo? Eu já vou ter problema, ele não vai continuar produzindo flores aqui, porque ele atrofiou. Então, nesse caso aqui, eu até já deveria ter entrado com... Na verdade, eu já entrei, né? Agora estou esperando ele ter o efeito, tá? Para tirar essa deficiência de cálcio e magnésio, para ele continuar uma planta produtiva, tá vendo? Um ramo que continua produzindo os botões florais normalmente, conforme vai se desenvolvendo. Tá. Aqui, olha, bem... ele só vai produzir botão floral em ramo novo, né? O maracujá ele só produz os botões florais em ramos novos. Por isso que a necessidade de poda todo ano para ele renovar a planta toda. Plantio, você faz a muda em março, né? Nesse mês, outra coisa interessante para você reduzir a questão da incidência de virose, tá? Existe uma técnica que foi desenvolvida, né, pela doutora Laura e outros pesquisadores na produção de mudas, né? Antigamente você fazia muda pequena e já plantava no campo. Hoje o ideal, principalmente se você vai produzir em ambiente aberto, é você produzir a muda num ambiente protegido. Tá? Você vai plantar para a nossa região aqui de São Paulo, né? Vai plantar sementes agora em março, vai passar essas mudas para saquinhos grandes, tá? E essa muda vai ficar dentro do ambiente protegido até agosto ou começo de setembro. E a gente chama de muda alta, ela vai ficar alta. Você vai colocar um tutor e vai conduzir essa muda para ela chegar com 1 metro até 1,5 metros de altura. E ela só vai para o campo a partir desse momento. Lá em agosto, tá? Quando ela já vai estar bem desenvolvida, e a fase em que ela vai estar mais suscetível ao ataque dos vírus, que é a fase dela nova, ela passou dentro do ambiente protegido. Então quando ela vai para o campo, ela já está quase na hora de produzir, né? Coincide com o clima, né? Que já está chegando no momento da hora, né, de insolação, do fotoperíodo para ela produzir. Então a hora que ela vai para o campo, daqui a pouco ela já começa a produzir. Sem vírus. Aí ela vai ter uma boa produção no primeiro ano, tá? E com certeza, a hora que ela estiver lá fora, o vírus vai acabar chegando, mas ela já fez uma safra bastante boa. Se der sorte, você consegue ter 2 safras. Se o vírus não contaminou bastante na primeira safra, aí você vai fazer uma poda em setembro do ano seguinte, agosto, final de agosto. Ou se é uma região que tem geada, por exemplo, você tem que ir mais tarde um pouco. Se é uma região que não tem geada, você pode podar mais cedo um pouco. Então, a partir de meados de agosto, você já pode fazer a poda. Meados de agosto até final de setembro, você faz a poda, retira toda a parte
velha da planta que já produziu e vai produzir uma nova cortina que vai produzir naquele próximo ano. É que assim, ele não suporta geada nenhuma, tá? Se ele está ali com a planta formada, está protegido pela própria copa, né? E dá uma geada, se não for uma geada muito forte, ele pode até aguentar. Se for uma geada forte, ele vai morrer, não tem jeito. Agora, se você já podou a planta, expôs toda ela está com um broto novo e vem a geada, aí ela não tem resistência nenhuma, acabou. Então você vai esperar, né? Se é uma região mais alta, né? Que você pode ter uma geada ali para o final do inverno, então é melhor esperar um pouco mais, podar um pouco mais tarde, depois que já não tiver mais condição de geada. Bom, agora nós vamos lá para o laboratório para ver as características das cultivares IAC de maracujá, tanto para mesa quanto para polpa. Bom, então, como a gente viu lá no campo, hoje o IAC ele tem 4 cultivares de maracujá disponível para o mercado. Tá? Então nós temos 2 cultivares que são voltadas para o que a gente chama de mercado de fruta fresca, mercado de mesa, que é aquele maracujá que normalmente a pessoa vai encontrar na gôndola do supermercado, da feira, das casas de frutas. Então qual que é a característica desses frutos geral? Normalmente são frutos grandes. Por quê? Porque o nosso consumidor, os meus aqui essa semana não estão com o tamanho máximo que ele pode ter, mas a característica do fruto de mesa, fruto grande, porque o nosso consumidor, ele aprendeu a consumir frutos grandes. Nem sempre isso é vantagem, mas se você for numa gôndola do supermercado e achar frutos pequenos desse jeito aqui, normalmente ele vai ficar parado lá. E o consumidor primeiro vai pegar os frutos grandes, porque foi essa a maneira que ele foi educado a consumir. Tá? A IAC 273, que tem o nome de Monte Alegre, qual que é a característica dela? O fruto normalmente redondo, apesar de que, devido à grande variabilidade genética do maracujá, ele pode apresentar também alguns frutos alongados, tá? Mas a característica principal, a casca dele é grossa. Ele tem uma casca bastante espessa. Qual que é a função disso aqui? Ele é um fruto bastante resistente ao choque, ele demora um pouco mais para murchar. Para quê? Para que quando o consumidor, quando o produtor, ele está longe do mercado consumidor, que esse fruto vai levar às vezes alguns dias desde a colheita até chegar na gôndola do supermercado. Então ele vai chegar ainda íntegro. E nesses casos, o produtor costuma colher inclusive o fruto um pouco antes dele amadurecer totalmente. O fruto do maracujá, quando ele está totalmente maduro, ele cai da planta. Então, para quando o mercado é distante, então normalmente você vai optar por esse fruto de casca mais grossa e vai colher ele um pouco antes dele chegar na maturação total. Por quê? Porque aí o tempo de trânsito que ele vai levar da colheita até chegar na gôndola do supermercado, ele vai ter tempo de acabar de amadurecer e ainda vai estar com o fruto bastante liso, bastante integral. Então essa é a característica do IAC 273 Monte Alegre. Também para frutos de mesa, o IAC 277, que recebeu o nome de joia, ele tem os frutos um pouco mais alongados do que o 273, na média, né? Da mesma forma. Em função da variabilidade genética, ele também pode apresentar alguns frutos arredondados. Tá? E diferente do 273, a casca dele já é um pouco mais fina. Tem a casca, se você comparar os dois aqui, olha, você vai ver que ele tem a casca mais fina. Tá? Então ele é um fruto grande, de tamanho grande, tem a casca mais fina, então ele é para um produtor que vai mandar a fruta para um mercado mais próximo. Aquele que o consumidor está bem próximo do produtor, que no dia seguinte, no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, 2 dias no máximo, o fruto sai do campo e chega no mercado consumidor. Então não dá tempo, né, do fruto murchar. Outra diferença, no 273, a cor da polpa é amarelo alaranjada. Tá? Então essa é a característica. Claro que da mesma forma pode acontecer de ter um fruto um pouco mais colorido, mas na média você vai ter até menos amarelo do que isso e até um pouquinho mais alaranjado. Já no 277, ele já tem uma cor de polpa já um pouco mais alaranjada. Se você comparar as duas aqui, né, o 273 e o 277, o 277 ele já tem a polpa um pouquinho mais alaranjada. Isso confere essas duas características dele, que são a casca mais fina e a cor mais alaranjada, transforma ele num fruto com dupla finalidade. Ele pode servir tanto para mesa quanto para produção de polpa. Qual que é a questão da produção de polpa? Quanto mais fina for a casca, maior a quantidade de polpa que tem dentro do fruto. Então maior o rendimento industrial dele. Né? Então a gente vai passar para os frutos que são específicos para a indústria.
tá? Aí vamos falar das características dele. Então tem aqui o IAC 275, maravilha, tá? Qual que é a principal característica? A casca muito fina dele, tá? Então o 275 tem esse formato preferencialmente alongado, né, oval, né, elipsoide, tá? Mas também pode acontecer de ter frutos meio arredondados, mas em geral vai ser mais alongado. A casca muito fina, a cor da polpa já até mais intensa, né? Um laranja mais intenso do que o 277 e com certeza o Brix dessas frutas para a indústria vai ser mais elevado do que o Brix das indústrias para mesa, dos frutos para mesa, tá? No caso do maracujá, uma curiosidade, se você comparar com a uva, por exemplo, 90%, o Brix médio sólidos solúveis da fruta, tá? Na composição da fruta. No caso da uva, 90% dos sólidos solúveis são açúcar. Então, quanto maior o Brix, não na uva, essa correlação é exata. Quanto maior o Brix, maior a doçura da uva, maior o açúcar da uva, tá? No caso do maracujá, não é assim. Não é o açúcar a maior parte dos sólidos solúveis do maracujá, são os ácidos. Então, o Brix mais elevado significa que ele é um produto mais encorpado, um produto mais denso, que vai dar maior rendimento na hora da extração da polpa. Então, 275, fruto alongado, casca fina, cor laranja, bom rendimento de polpa. Tá? E agora, o último, que foi registrado, nem foi lançado ainda essa variedade aqui, tá? Ela foi registrada o ano passado, é o IAC 1013, recebeu o nome de laureado em homenagem à doutora Laura Molina Melete, que foi a melhorista, né, que criou todas essas cultivares. Agora ela se aposentou recentemente e eu acabei herdando a cultura. Tá? Então aqui, o grande diferencial desse maracujá aqui, dá para ver a cor da polpa. Você vê que, se você olhar a escala aqui, olha o quanto intenso é a cor laranjada daquele fruto. Normalmente, ele vai apresentar frutos arredondados, na média, também podendo, no caso, apresentar alguns frutos mais alongados, mas na média ele vai ser mais arredondado. A casca bastante fina, um rendimento altíssimo de polpa, olha, ele é muito cheio de polpa, tem muita polpa. Então a relação casca-polpa aqui favorece muito mais a polpa, né, do que se você pegar aqui um maracujá desse de mesa, né? Olha a diferença, né, de volume de polpa em relação a esse fruto. Também Brix elevado, casca fina e esse cor alaranjado bem intenso aqui, que vai dar um rendimento de industrial bastante grande. Então, um dos trabalhos que a gente faz aqui no IAC é manter as características dessas cultivares. Não é muito fácil, porque como elas são plantas alógama, né, que são de cruzamento, elas não se cruzam entre si, a mesma planta, então você manter as características de uma planta que você precisa de diversidade, não é muito fácil. Você tem que a gente viu lá na estufa, né, tem várias plantas para poder chegar. Então manter a característica das variedades e selecionar a semente para que o fruto proveniente dessa semente tenha as características. Então, esse é o trabalho que a gente faz aqui, né, para fornecer as sementes para os consumidores. A gente faz uma seleção dos frutos na hora da colheita, das características, separa, né, exatamente os frutos que tenham a característica de cada cultivar para formar os lotes de sementes que a gente fornece para os produtores. Então, todo ano, agora estamos exatamente na época, né, de produção de semente, que foram os 2 lotes tirados essa semana, né, do 273 e do 277. Então, são essas as sementes genéticas que a gente fornece para os consumidores, para os produtores de semente, né, todo mundo que pede as sementes para a gente. Então, são sementes que têm a garantia de qualidade, né, que elas vão, o fruto, a planta que sair dela, salvo a variabilidade normal do maracujá, na média, se você comprar uma semente do IAC 10 laureado, na média os seus frutos vão apresentar essa característica. Tá? Se você comprar uma semente do 273, do Monte Alegre, na média os seus frutos vão apresentar essa característica. Então cada fruto vai atender a sua especificidade de mercado. No caso aqui, a doutora Laura, ela recomendava que no caso dos frutos para a indústria, o ideal é quando você planta as duas cultivares juntos, porque as características dos dois são complementares. Então, quando você junta os dois, você vai ter o melhor fruto para a polpa do mercado. Então, assim, caso os seus telespectadores, né, os produtores tenham interesse em adquirir as nossas sementes, né, essas sementes selecionadas,
apropriadas para a produção de mudas, pode entrar em contato aqui com a gente no Centro de Frutas do IAC, através do telefone 11 4582 7284. E o e-mail depois vai aparecer aí na tela aí, o e-mail de contato aqui com o Centro de Frutas, que pode ser acessado também. O nosso custo é de R$ 150 o milheiro da semente, por 1.000 sementes. O pedido mínimo é de 300 sementes. Principalmente, aqui não, aqui eu posso vender quantas sementes a pessoa quiser, mas se eu tiver que despachar pelo correio, menos do que 300 sementes acaba não compensando, o trabalho que dá não compensa. Então só o mínimo de 300 sementes, o custo de R$ 150 o milheiro, mais as despesas de correio via Sedex, para onde for despachar. A pessoa manda o pedido, a gente manda as informações do quanto fica, como paga, e depois a gente despacha pelo correio via Sedex a semente. Chega na propriedade da pessoa, na casa da pessoa.